Paz em Cristo, queridos. Como é bom nós estarmos aqui nesse dia que Deus nos concede essa oportunidade tão nova, não é? Porque cada dia é dia de uma oportunidade nova que Deus nos dá. Daqui desse lugar você tem visto chegar até você ministrações que Deus, ao longo desse tempo de pandemia, tem movido o coração de alguns dos nossos irmãos, e daqui tem partido mensagens que têm chegado até a sua casa e têm abençoado o seu coração. E eu creio que também nessa hora desse dia, Deus nos confiou uma mensagem, e eu acredito que assim como ela chegou ao meu coração, vai também chegar ao teu coração. Adoro a Deus por tua vida, porque quando tu acionar o seu celular, você será habilitado pelo Espírito de Deus a identificar que essa é a palavra que vai estar gerando para você algumas aberturas, vai estar abrindo seus olhos, a sua compreensão espiritual, e você vai enxergar as saídas de Deus para a sua vida. Eu gostaria que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 2 de Reis, capítulo número 2 de Reis, o versículo de número 19, versículo de número 19 de 2 Reis. Assim está dizendo a palavra de Deus. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Que coisa maravilhosa, não é? Essa palavra que Deus está dando para nós nesta ocasião. Deixa eu te lembrar algo especial, porque eu acredito até que você já tenha observado por esse mesmo ângulo. Você lembra do profeta Elias? Pois Eliseu sucedeu ao profeta Elias, ok? Eu identifico que muitas vezes Elias e Eliseu passaram por essa cidade de Jericó, e o problema que agora confronta a Eliseu é colocado nas mãos de Eliseu. Muitas vezes eu identifico que esteve na mão do profeta Elias, mas eu queria ministrar algo dentro disto para você e também para a minha vida. Eu queria lembrar que as soluções das crises, os milagres, toda manifestação de Deus para abençoar a vida de alguém, de uma família, ou de uma cidade, ou de um país, não acontece por vontade nossa. Ela acontece por causa do Espírito de Deus. Se o Senhor Deus não fizer, não vai ser os seus profetas que farão. Por mais que a minha vida esteja consagrada, por mais que a sua vida esteja no altar, por mais que você esteja diante de Deus em jejuns e em oração, você não pode fazer nada se o Senhor teu Deus, se o Senhor nosso Deus assim o não fizer. E então, agora Elias estava com a solução daquele problema nas mãos. Agora aquele problema havia sido entregue pelo próprio Deus ao homem de Deus chamado Elias.
Queria te lembrar que não foram os homens de Jericó, o povo de Jericó que entregou agora nas mãos do Elias. Foi o próprio Deus que entregou nas mãos do Elias para o Elias fazer acontecer naquele lugar um milagre. Se nos tempos passados não aconteceu do profeta Elias operar ali esse grande milagre, agora era a hora certa, a hora de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus operar através do profeta Eliseu. O que Elias não fez porque Deus não direcionou, agora Eliseu ia fazer porque Deus estava direcionando. Então queria falar para você aquietar o seu coração, não ficar correndo atrás de profetas de um lado para o outro, porque a solução do teu problema está com o Senhor, e eu identifico por essa palavra que ela vai chegar até você, e você vai ver que vem do Senhor o teu socorro. É por isso que o homem de Deus vai dizer lá em um dos Salmos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo vai responder, porque tinha intimidade com Deus, assim como eu sei que você tem e está esperando em Deus. O meu socorro vem do Senhor. Então o socorro daquele povo chegava agora naquele instante através do profeta Eliseu, e acredito que o teu socorro vai chegar. Espera um pouquinho mais, mas olha para esse texto e constata um lugar, constata uma cidade que era próspera, que produzia, que dava seus frutos, que beneficiava pessoas que estavam assentadas nela. E eu queria também colocar esse lugar, glória a Deus, como se fosse você e eu e aqueles que hão de estar ouvindo essa mensagem, porque essa mensagem diz respeito a nós, que somos terra, aleluia, terra habilitada pelo Senhor para produzir, e produzíamos, e não produzíamos pouco, produzia muito, porque o Senhor tratava da terra, trabalhava a terra, adubava a terra, e a terra podia produzir, porque o Senhor dava a essa terra que Ele tratava a legitimidade para poder produzir. Para e pensa como é que está a sua vida hoje. Eu paro e penso como está a minha vida hoje. A palavra vai dizer para mim, como diz para você: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando você se examina, quando você olha para você, você vai dizer: a produção não é a mesma de anos atrás. O que eu fazia direcionado pelo Senhor, já não estou mais fazendo. O que é que aconteceu comigo? Você está aceitando essa situação, ou você está correndo atrás do Senhor, como eu identifico que aqueles homens daquela cidade correram buscando solução, e todas as vezes que o profeta passava por lá, o profeta Elias, eles apresentavam a situação, e a situação não tinha solução, mas agora a situação teria solução. Então, o que eu quero dizer para você e te lembrar, que você não pode estar aceitando essa situação. Se você produzia, você precisa continuar produzindo. É preciso que o Senhor Deus opere para que a produção volte a acontecer. Mas é lindo que você identifique aí o que o profeta faz. Ele identifica o ponto que está obstruindo a produção. Ele vai dizer que o problema não está na terra. Ele vai identificar que o problema da produção está na fonte. Isto está na fonte. Então ele precisa localizar a fonte, precisa localizar o manancial das águas. Isto quer dizer, de onde é que você está bebendo água? De onde é que você está se abastecendo? Porque aquela terra estava sendo abastecida por uma fonte que estava impura, por uma fonte que estava produzindo morte
em vez de produzir vida. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós estamos sendo tratado ou sendo embeberado por fontes que, em vez de produzir vida, vão estar produzindo morte. É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. Então Eliseu vai focar a fonte do problema, e a fonte do problema, Eliseu vai identificar que era o manancial. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe eu, quem sabe você, quem sabe todos quanto estão sendo ministrados por essa palavra, não vai conseguir identificar hoje que a esterilidade, ela está vindo porque estamos presos a uma fonte que não está produzindo vida. Aleluia. Uma fonte que não está servindo para edificação, para o crescimento. Uma fonte que não está servindo para produzir em nós condições de abençoar o nosso próximo. Então, o que é que o profeta está mostrando para nós? Que há uma necessidade de se modificar essa raiz, de se mudar essa forma de produção, de purificar essa fonte. Então, o que é que o profeta vai identificar? Ele vai identificar que é preciso que tenha palavra. A palavra significa sal, não é? A palavra significa o que dá sabor. Então ele chama alguém e ele pede que se providencie uma salva. Salva é recipiente de condução de produtos. Então colocam na mão dele uma salva. E o que é que tem essa salva em relação à fonte? O manancial não tem nada, mas é o conteúdo dela. Qual será o conteúdo dela? O conteúdo dela será sal. Põe sal neste condutor, põe sal nessa salva e derrama na fonte, e a fonte vai ficar pura. Queridos, o que está faltando, e a palavra de Deus vai dizer para nós, primeiro, é de purificar a fonte de onde você está se abastecendo. E segundo, para essa fonte ser purificada, não existe outro meio eficaz a não ser a própria palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se você quiser voltar a produzir como você produzia antes, se você quiser continuar como bênção como você era antes, se você quiser ser resposta de Deus para alguém que se aproxima de você, Deus está apontando a solução para você e está apontando a solução para mim. Localize o que está dificultando você de ser canal de bênção para os outros, porque primeiro você tem que ser transformado em fonte, você tem que ter depósito, você precisa ter dentro de você algo para dar, porque se você não tiver, você não vai conseguir transmitir, você não vai conseguir dar, as pessoas não serão abençoadas por você. O texto bíblico vai dizer isso para nós. Então, de importância grande, localize com direção do Espírito de Deus o que está dificultando você de produzir. E depois que você localizou e você identificou que dali não está saindo coisa boa, que dali não está saindo nada que te envolva em graça, em poder, nada que te ministre as coisas do alto. Se você localizou, eu identifico que você
abandonará essa fonte, você desprezará essa fonte, você deixará essa fonte para trás. Se essa fonte não puder ser transformada em algo saudável, porque pode ser um amigo que está te estagnando, que está impedindo você de ser produtor do melhor para Deus, de ter em você algo que vai abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta, e a Bíblia chama isso de embaraço. Então é preciso você abandonar isto, é preciso você deixar para trás isto. O texto bíblico vai dizer que a fonte precisa ser ministrada, e ministrada pela palavra, a palavra pura. E Deus te transformou em fonte, Deus te levantou como fonte, e se Deus te levantou em fonte, eu acredito que Ele tem pessoas que Ele teria prazer de fazer chegar até você, para elas serem abençoadas. O texto bíblico vai dizer para nós que Eliseu faz que aquela salva carregando sal seja lançada sobre a fonte, e o texto bíblico vai dizer para nós que aquelas águas elas ficaram saudáveis, elas já não procederiam gerando morte e também não gerando esterilidade. O que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, é que de você não saia senão vida, e vida com abundância. Não saia senão palavras pelas quais as pessoas identifiquem a presença de Deus na sua vida. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é que tudo quanto nós vamos falar por meio dos nossos lábios produza vida, produza alegria, produza gozo. O profeta vai dizer no versículo 21, já não mais procederá daí morte nem esterilidade. Por quê? Porque o momento de Deus fazer o milagre chegou. E por que chegou? Porque Deus apresentou a bondade e a misericórdia dele, que todos os dias estão colocadas à nossa disposição. E de que maneira veio? Ela veio através da palavra. Então está na hora de nós acionarmos fontes que tenham a palavra saudável, para nós também sermos transformados em fontes, em mananciais, para abençoar a vida dos que estão à nossa volta. Então ministre essa palavra sobre a sua vida, dizendo e afirmando que de você não procederá mais morte e nem mais esterilidade, porque o momento do teu milagre chegou, o momento do teu milagre aconteceu. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e chegou o teu momento, o momento do teu milagre. Daí já não mais procederá morte e nem esterilidade, assim diz o Senhor. Receba essa palavra e receba essa oração. Seja bendito o seu grande nome, Deus dos céus, porque ministrou essa palavra, e essa palavra certamente atingiu, ó Deus bendito, e vai estar atingido ao longo dos dias, aqueles que ouvirem-nas e acreditar e confiar no poder da sua palavra, para libertar, para limpar e purificar, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém.